Luciane, nessa parte corporativa que eu achei muito interessante, que é o que a gente vive aqui dentro. Essa frase, na mesa há códigos. O que a senhora pode falar sobre isso para nós que estamos aí nesse mercado, né? Quais são as dicas que a senhora pode dar para nós que está todos os dias aí lidando com esse mercado corporativo? Depois eu posso dar uma dica de alguns livros, de alguns filmes. O que eu faço muito é assistir filmes, porque a gente acaba trazendo aquela coisa do comportamento humano. Mas por que a mesa tem códigos? Porque quando você não sabe lidar com os talheres, você demonstra insegurança, né? E na mesa, você transmite de onde você veio para onde você vai. Então, muitas pessoas, inclusive na rede social, a gente vê pessoas dizendo, pessoas que não sabem comer. A mesa não faz negócio comigo. Porque você conhece a origem da pessoa. Você não é uma pessoa de bons princípios, bem formada, do que uma pessoa de poder aquisitivo. Tem muitas pessoas que têm poder aquisitivo e não sabem se comportar à mesa. Sim. Mas o mundo corporativo hoje exige que você saiba se comportar. Porque nós temos o que eu chamo de código da mesa, são os códigos silenciosos. O momento de você beber, como você segurar uma taça, como você manusear os talheres. Tudo isso é observado, inclusive, por aquelas pessoas que estão em volta de você prestando serviço. Porque como você faz um movimento inadequado ou errado, você pode causar uma reação ao outro que não é aquele momento. Como eu contei uma história antes, que eu juntei os talheres num restaurante elegante, eu tinha dado uma garfada, o garçom levou e eu quase morri. Porque deu um choque, porque eu estava insegura, era uma situação nova para mim, e eu juntei os talheres, mas era garota, tinha 18 anos. Eu juntei os talheres e com aquilo o garçom levou o meu prato, gerou um constrangimento no meu anfitrião, que imaginou que eu não tivesse gostado da comida. Dei sorte que o chefe não veio até a mesa, porque os chefes costumam perguntar por que você não comeu, botou a comida inteira, você não comeu, o restaurante é refinado, 5 estrelas. Então, e as pessoas observam se você é uma pessoa de bons modos, que sabe se comportar. Se você é um empresário e você quer indicar um funcionário seu, um colaborador seu para te representar, se ele não tiver bons modos, ele não vai representar bem a sua empresa. Se ele for convidado para uma reunião de negócios, ele pode queimar a imagem, macular a imagem da sua empresa, porque ele fala, nossa, essa pessoa representa essa empresa, então nós temos que saber circular, nos comportarmos em todos os ambientes, e o principal deles é a mesa, que isso é bíblico, né? Tudo é em volta da mesa, as grandes guerras, tudo foi em volta da mesa. Hoje na política, tudo é em volta da mesa. No tribunal, tem uma mesa composta. Então, nós temos N mesas. E nós temos que saber nos comportar em vários tipos de mesa. E eu vou te contar uma história bem rapidinha. Uma história. Acho que história a gente facilita memorizar. Sim. Eu tenho uma cliente que ela tem um escritório muito renomado aqui em Brasília, não posso dizer o nome, que ela foi a um almoço de negócios com o sócio dela em Brasília, e ela tem filiais pelo Brasil todo. E um rapaz de um determinado estado veio porque ele era o expert daquele tema, daquele assunto que eles iam tratar com esse cliente de ticket alto. E ele era o expert. Porque esses escritório full service, né, ele atende todas as demandas, mas ele tem os seus especialistas. Então esse rapaz veio ao encontro deles num restaurante para almoçarem juntos. Esse negócio não prosperou. Por quê? Ele teve um comportamento inadequado à mesa. Essa minha cliente disse que na hora ela sentiu uma vontade de criar um buraco no lado dela, para ela entrar e se esconder ali o sócio, pelo comportamento do rapaz à mesa. Isso gerou uma repulsa no cliente pelo comportamento. Nós temos que pensar também que tem pessoas que são neuroatípicas, elas têm algumas restrições, às vezes com barulho do talher, tem essa questão também, né? Das pessoas que têm as suas restrições. E aí essa pessoa, ela percebia que a pessoa estava desconfortável com a presença dele, o negócio não prosperou, por conta do comportamento desse rapaz, que era expert à mesa. Ele foi mandado embora? Não, mas ele ficou só nos bastidores. Ele nunca mais participou de reuniões, porque ele não tinha o perfil para representar a empresa. Então você às vezes não sabe por que não está sendo chamado para representar a sua empresa, você não sabe por que você não está sendo mais convidado para alguns eventos, você não sabe por que você não está convidado para ir em algum lugar representar a sua empresa, porque você não se comporta. E hoje, infelizmente, ou felizmente, né, depende do ângulo de cada um, hoje se você vai até o seu funcionário e você vai orientar, você pode ser acusado de assédio.
Se você vai dizer para o seu funcionário que ele está mal vestido, que ele não está vestido adequado, que ele não está se aciando de forma adequada, isso pode caracterizar um assédio. E por isso que vocês têm que contratar a Luciane Robin, porque eu vou lá, dou uma consultoria, dou uma palestra, sem atingir ninguém diretamente. Eu falo de forma genérica, generalizada, e a pessoa se encaixa ou não. Tem pessoas que estão com a mente aberta para evoluir. Então, no momento dela, ela vai perceber, eu preciso dessa informação. Outras vão achar bobagem, outras vão achar, tô nem aí pra isso, outras vão fazer aquilo que eu te falei, né, com a faquinha aqui, vai achar que tá tudo bem, que ela vai, sabe, ela conhece as regras, quando ela vai fazer, não vai, porque o hábito faz o monge. Então a pessoa que tem um hábito bom ou mau hábito, ela vai replicá-lo sem se dar conta. Então, hoje tem um segmento de empresas, escritórios que convidam a senhora para poder fazer, Luciane, para ajudar no comportamento dos colaboradores quando eles têm clientes high ticket. Sim, depende de high ticket, porque às vezes também, não só sendo high ticket, mas uma empresa que quer crescer no mercado, ela precisa de boa representatividade. Às vezes começando pelo próprio proprietário. O proprietário às vezes também precisa. Né? Porque ele acha que tem o dinheiro ou que tem a gestão e ele não tem o comportamento. Ele vai fechar portas também, né? Inclusive no tratamento com fornecedores, é importante você saber fazer, o pós-venda, tudo isso está envolvendo regra de etiqueta. E tudo isso é o quê? É o preocupar com o outro. A etiqueta está embasada em eu me preocupo com você. Toda pessoa que faz intencionalmente despreocupa ou faz uma ação negativa ao outro é o tipo de pessoa que eu jamais teria na minha equipe. Porque ela não se preocupa com o outro, só se preocupa com ela, fica difícil, porque ela pode fazer isso também internamente. Então, dificulta a relação, fica uma relação tóxica, como se diz assim, confusa, e as coisas não fluem de forma positiva. Luciana, como advogada, você contou uma coisa que eu achei muito interessante, e qual seria a sua dica para o mercado em relação a isso? Você acabou de comentar que hoje é muito difícil para o empresário até ensinar, porque quando ele ensina... Ele tem que saber abordar, tem que saber abordar. Qual seria a melhor dica assim, para nós empresários fazer isso de uma forma mais sutil, até poder chamar a senhora para ver dentro da agenda quando a gente pode ter ele tem que estudar, ele tem que aprender, porque você deve ser orientada pela sua mãe, o nosso colega também. Quem não sabe fazer, não sabe ensinar. Então não tem como preparar uma equipe se o líder não está preparado. Porque vai ter um comparativo. Vai tá me ensinando uma coisa que ele faz. Falando para eu não fazer se ele faz. Que um líder ele tem que ser educado, gentil, humano, né? Tem que ser firme sem ser grosseiro. Então a primeira coisa é o líder ou alguém que quer empreender, aprender. Se você quer frequentar lugares melhores, você primeiro tem que aprender. Não adianta você querer cobrar aquilo que nem você sabe como fazer. Então, sempre é bom ter. Hoje, pela própria NR1, tem a questão da parte psicológica das empresas, que tem que ter toda essa estrutura, que as pessoas têm que ter as suas limitações, as suas dificuldades. Então, agora virou lei, que as empresas com X funcionários têm que ter um apoio psicológico. Eu conheço empresas que estão na frente disso, antes de ter a lei. Entendeu assim? Que já pensam, né? Já pensavam nisso antes, porque o movimento é outro. Então as empresas elas têm que estar além. Quando a coisa não está funcionando, às vezes é só falta de relacionamento positivo entre os pares ou entre a liderança. E isso é comportamental. Por que eu chamei? Porque eu queria saber desse novo projeto que, diante de toda a nossa conversa, você falou do seu papel social, da importância da mulher. E eu queria saber um pouco mais desse projeto que está aí no forno, que você está estruturando e que a gente também quer contribuir com o Ventix, porque a gente acredita em projetos como o seu. Não está no forno, ele já foi executado. Ele vai ser aperfeiçoado. Eu sou do mundo da etiqueta, mesa posta, do acolher. Eu nasci para servir, ouvir, ensinar e fazer sorrir. É uma minha missão. Então, se eu não servir para nada, se eu não servir ninguém, eu não sirvo para nada. Então, dentro da minha missão, eu sempre fui do acolher. E logo após o Natal, a retirada das decorações de Natal, eu estava organizando o meu acervo de roupas de mesa. Que eu sou uma praticante uma vida toda. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma louça da virada do milênio, de 1999 para 2000, que diziam que o mundo ia acabar, e eu comprei essa louça, tá escrito lá, milênio em 2000. Porque eu falei, já que nós vamos morrer na mesa posta, na virada de ano. Então,
Eu tenho essa louça até hoje, então são 25 anos só dessa louça. Fora o tempo que eu tenho de casada e fora uma vida toda que eu sou do acolher. Eu gosto de acolher as pessoas, eu gosto de deixar as pessoas confortáveis, eu gosto de receber as pessoas, eu gosto que as pessoas se sintam importantes, né? E aí eu comecei a arrumar meu acervo depois de 4 cursos, turmas seguidas de etiqueta, que meu acervo estava uma verdadeira algazarra. E eu comecei a tirar tudo para fora, reorganizar, etiquetar, e aí me deparou o desespero. Será que eu sou acumuladora? Será que eu estou exagerando? Será que meus filhos vão dar valor para isso quando não estiver mais aqui? Isso vai ficar parado porque meu filho mais velho se casou, mora com a mulher dele, meu filho caçula mudou-se para São Paulo, tá com a namorada dele, meu marido trabalha a semana toda fora, e meu acervo ficou servindo só a mim, ou meus pais quando estão na minha casa sob meus cuidados mensalmente a cada mês, porque eles estão doentinhos, né? Então, muito pouco circulação. Aí eu parei e falei, Senhor, me inspira, porque eu sou católica, tá? E eu faço parte do grupo chamado Apostolado de Maria. E lá nós rezamos pelas nossas empresas. E nós estamos em momento de oração umas pelas outras. E aí eu falei, Senhor, me inspira. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu quero que eu desapego, o que eu vendo, o que eu dou. Eu preciso dar uma finalidade para isso. Não dá para ficar só ocupando um espaço. E eu vejo muitas mulheres evangélicas sempre se reunindo, e eu participei de N grupos evangélicos. Eu não tenho nada contra evangélico, quero que você entenda isso. E eu pensei, por que as evangélicas fazem e as católicas não fazem? Porque as pessoas acabam se sentindo mais acolhidas na igreja evangélica do que na igreja católica. Eu não vou dizer evangélica, eu também sou evangélica, cristã também sou, então eu vou nominar assim, católicas e não católicas, né? Porque não entendo que nós somos diferentes em algumas coisas. E aí, durante essa aclamação a Deus, ele falou, você reclama tanto que não tem grupos de mulheres católicas, que você só frequenta grupos de mulheres evangélicas, que você sente de certa forma que você está sendo doutrinada por uma religião que você não quer seguir. Por que você não faz o seu grupo e usa a mesa? Aí eu falei, Senhor, e o nome? Aí ele falou assim, tem que ser uma coisa com a mesa, mas tem que ter a fé também, Senhor. Então veio o nome Mesa da Fé. Mas qual é o propósito dessa Mesa da Fé? Ele não é 100% nada. Ele é um pouco de tudo. O que ele é? Um grupo voltado principalmente para mulheres empreendedoras, empresárias ou que têm pretensão de empreender. Mulheres com energia muito masculina, que normalmente nós empresárias temos essa tendência de ser muito masculinizadas. Eu, pela minha própria criação, que eu já narrei para você, pela minha própria criação, por ter trabalhado na Polícia Civil, por ser advogada, por ser mãe de homens, você acaba se masculinizando muito. E eu estava totalmente desconectada do meu lado feminino mais delicado. Eu não tenho paciência para parar para bordar, para pintar. Isso não estava na minha rotina. Tudo muito prático, muito objetivo. E eu que levo o carro para a oficina, eu estava usando um papel que não era meu. Tanto que o rapaz da oficina falou para mim assim, Dona Luciane é a única família que eu vejo a mulher trazer os carros para a oficina. As outras todas são os homens, isso é a única. Eu falei, a minha casa é assim. Por quê? Porque eu tomava a frente de tudo e de repente estava tomando o lugar do meu marido. Sim. Muitas mulheres vão se identificar com isso. E a gente tem que ter cada um o seu lugar. Nós estamos para andar juntos, colaborar um com o outro, mas ninguém toma lugar de ninguém. Exato. E aí, isso sempre foi muito cobrado de mim. E eu fiz esse grupo principalmente por mim, para eu me resgatar. E aí eu falei, pronto, vou juntar mulheres católicas, já prestigiando o meu grupo do apostolado, que são mulheres com esse perfil, que nós também temos o hábito de rezar pelo marido, pelo filho, pelo periquito, pelo papagaio, pelo vizinho, mas nunca rezamos pela nossa empresa. A gente reza por tudo, por todos, não reza nem às vezes por nós. E aí, esse grupo do apostolado tem esse fim, rezarmos pelas nossas empresas. E eu falei, vou prestigiar o grupo do apostolado, que eles são o público que eu quero, são as mulheres que eu quero nesse grupo. Não tem fins lucrativos, não é para ganhar dinheiro, é doação, é servir. Usar o meu dom, né, que Deus me deu, de acolher, de receber, de ensinar sobre mesa posta, ensinar sobre etiqueta, resgatar famílias em volta da mesa. Foi uma emoção, uma comoção quando eu falei que seria em volta da mesa. Muitas, pelo amor de Deus, eu muito tempo me desconectei, eu adoro mesa posta, mas eu não tenho mais tempo nem paciência. Adorei a ideia. Então a ideia é, nos reunimos em volta da mesa, com mesa posta, durante uma tarde, pode ter outras situações à noite, almoço, pode ter, mas a princípio é um encontro à tarde. Não vou nominar como chá da tarde, chá inglês, chá nada. É encontro para lancharmos à tarde. E durante esse lanche, a gente se conecta, conversa, tem momentos de oração para iniciar. E depois a gente vai ter uma atividade feminina, que na minha primeira edição foi um bordado à mão livre.
Eu, ao procurar essa moça que fez para mim, a Keila, eu falei que nós somos católicas e São José vai ser o padroeiro do grupo, que já é o padroeiro do apostolado. E aí eu falei, eu queria fazer... E aí ela falou assim, olha, Luciane, eu costumo pegar foto das pessoas, e as pessoas bordam a foto delas, mas eu falei, mas eu quero fazer surpresa. Essa primeira edição, eu quero tudo surpresa. Eu não quero que elas entendam a minha intenção do projeto. Porque se eu compartilhar, elas começariam a vir os achismos, né? E eu queria que elas entendessem e depois a gente pode melhorar, formatar, melhorar. Mas a princípio eu quero que elas entendam a base dos princípios do meu projeto. Aí ela falou, tá bom. Ela mandou uma imagenzinha de São José. Mas ela foi além. E ela entendeu a minha intenção. Eu preciso resgatar meu lado feminino. O que ela fez? Ela falou, Luciane, uma atividade, uma oficina que a gente sai com produto pronto é um chaveirinho. Aí eu falei, beleza. Aí eu vou levar uma coisa referente a São José. Tudo bem. Quando chegou lá, ela me surpreendeu ainda mais. Ela entendeu, porque ela também é católica. Ela fez o lírio de São José pra gente bordar, pra você ver no meu Instagram, o lírio de São José. Terminamos a atividade durante aquele momento, brindamos com espumante, comemos, rimos, brincamos. Tinha pessoas que não se conheciam, se tornaram amigas ali. As pessoas se conheceram. Pode vir a acontecer conexões, pode haver acontecer networking? Pode. Mas nunca foi a intenção do grupo. Se a pessoa quer ir para esse grupo com essa intenção, ela vai se frustrar, porque não é intenção. Ninguém ali vai ganhar dinheiro. Tudo vai ser cotizado entre as pessoas, né? Se eu sou do grupo e eu, por exemplo, sou bordadeira, ou eu sou pintora, eu faço arranjos florais e eu faço parte do grupo, eu posso oferecer o meu conhecimento, mas a única coisa que eu posso cobrar é os custos daquele produto que ela vai ensinar. A mão de obra dela é doação, porque a ideia ali não é ninguém vender seu produto e fazer dinheiro ali no grupo. A intenção é a gente se reunir e ficar acessível para todo mundo, né? Porque se você começar a botar uma oficina R$300, lanche a 200, bebida 500, staff, flores, R$1.000 para cada um. Aí você está excluindo, né? E aí, a intenção, você quer oferecer alguma coisa? Venha sem a intenção de querer ganhar. Então, na primeira edição, eu tive algumas parcerias, como a Cid Momentos Gourmet me cobrou preço de custo, que ela não faz para ninguém, mas ela também é católica e faz parte do grupo. A Renata, do Neide Salgados, me deu um valor de 50% de desconto. A menina das flores, que ela não é católica, mas ela quis contribuir, mas ela faz uma permuta comigo, ela participa dos meus cursos de etiqueta e me fornece as flores. Quem mais? Várias pessoas. A Rigomar, do Eternize, ela loca louças e taças para eventos e todo sentido, e roupa de mesa também. Ela me cedeu todas as taças para poder ficar uma mesa bonita, na primeira momento impactar. Ficou harmônico todas as taças, louças e talheres. E eu só usei minha roupa de mesa, que eu montei 2 mesas com minha roupa de mesa. Porque eu tenho que usar minha roupa de mesa, gente. Porque se eu começar a alugar, pegar e emprestar, perdeu a finalidade. Eu quero botar meu acervo particular. Meus porta-guardanapo, tudo foi minha roupa de mesa, que a gente chama roupa de mesa. E aí ficou muito lindo tudo. Mas teve as provações. Aconteceram coisas inimagináveis para que esse evento não acontecesse. Na segunda-feira, o forno da minha casa embutido explodiu em cima de mim. Eu saí sem nenhuma sequela. Mas eu tenho um vídeo. Eu cheguei em casa, fui esquentar um arrozinho de forno lá, e eu sou muito cuidadosa. Eu abri o forno para ver se tem uma coisa dentro, porque às vezes eu tenho gato, cachorro, às vezes eu escondo ali dentro para ninguém mexer. Aí eu abri, ver se tinha uma coisa e não senti o cheiro de gás. E aí quando eu fechei, liguei, pá, explodiu. O micro-ondas veio assim de mim, o forno explodiu, eu falei, quebrou tudo aqui. Fiquei extremamente angustiada, depressiva, triste, porque meu forno foi muito caro. E foi difícil para comprar o forno que eu queria. Falei, perdi. Nossa, perdi uma fortuna. E aí fiquei assim, desolada. E aí, no dia seguinte, o técnico foi lá e falou, não, Luciane, você deu sorte. O gás estava no final. E o botão tem um ponto de destaque, assim, tá, foi isso. Quando foi durante a semana, depois de eu ter confirmado todo mundo, muitas adoeceram, tiveram problemas no trabalho. E eu fui ficando irritada, porque eu tenho um lado sanguíneo, mas Deus me provou em tudo. Eu tenho um lado muito sanguíneo. E eu estava patrocinando o evento. Então, a gente aprende com regra de etiqueta que quando eu sou convidada para um evento e eu dou a minha afirmativa, minha confirmação de comparecimento, eu não posso, de última hora, abandonar. Só a morte de uma doença grave pode impedir de você estar presente. Por quê? Tudo é cotado, comprado e pago pelo número de pessoas. E foi avisado no grupo várias vezes isso. Gente,
Vamos confirmar. Gente, não vamos dar bolo. Gente, vocês são minhas convidadas. Gente, porque amigas, né? Vocês não vão ter nenhum ônus, mas por favor, eu estou contratando tudo. Cadeira, gente, número de xícara, prato, talher, o número de arranjo, tudo é pelo número de pessoas. Como um casamento, isso é muito comum, o brasileiro é muito mal educado. Eles dão a confirmação, aí você eu te convido para um jantar, a mesa está posta com todos os lugares do seu lugar. E você não aparece, seu nome está ali, seu lugar está ali. Aí fica aquela coisa, um lugar vazio. Sim. E a anfitriã contratou todo o serviço contando com você. Houve um custo contando com você. Quando você faz um casamento, um aniversário, um debut, um batizado que tenha gastos, é contado por pessoa. E a pessoa fala, quando deixei contar de ir, apareceu um programa mais interessante. Não foi o caso do meu grupo. A aprovação espiritual foi muito grande para ele acontecer, porque começou a fazer de tudo para me irritar. Porque o inimigo sabe, né? Quem é a Luciane? Vou provocar, ela vai ficar brava, vai largar tudo, vai parar tudo, vou começar a fazer a pessoa adoecer. Uma adoeceu, a outra teve no trabalho, a outra não sei o que, a outra não sei o que. E quando eu pensava em mandar uma mensagem, eu falava, Luciane, te acalma. Aí vinha de novo dar mensagem, Luciane, te acalma. Fui indo, aconteceu. Chegaram pessoas de última hora até que foram laçadas por outras amigas. Ai, não tá sobrando uma vaga, então deixa eu levar. Pra você ter uma ideia, a menina que me fornece as flores, ela sempre entrega as flores um dia antes. A flor chegou no meio do evento. Nossa. Porque ela teve problema com o fornecedor de flores, ela teve problema com o Uber. Sabe o que o Uber fez? O Waze mandou para o endereço errado. Eu moro no Parkway, num conjunto específico lá, que ele deixou no portão de 5 conjuntos antes do meu. E eu não tinha quem fosse buscar. No meio do evento, eu tive que me retirar para ir até o encontro das flores, que eu fiquei com medo de alguém passar um arranjo maravilhoso. Sim. Na porta E teve um outro que deixou as taças que a minha amiga mandou também no outro condomínio. E na época era um curso de etiqueta, eram quase 200 taças. Eu falei, Jesus, como as pessoas são descomprometidas. Então, assim, às vezes vem as coisas para atrapalhar, mas no fundo deu certo. Então, teve muitas coisas que aconteceram para eu desistir e eu consegui concluir. E o nosso encontro foi um sucesso, as meninas querem bis e nós já estamos com a segunda edição marcada para o dia 27 de fevereiro. Mas, assim, não tenho nada assim muito planejado e planilhado. Veio a inspiração, veio uma súplica divina, veio a inspiração e agora eu vou montar meu projeto. E quem sabe a Moving Chicks vai me ajudar nesse próxima edição. A gente vai estar próximo. E para muitas outras, porque eu preciso que as mulheres católicas se sintam acolhidas, porque a gente não tinha esse grupo, esse momento. Então, não há cópia, há inspiração. Aí vai ter, assim, você falou primeiro do bordado. Sempre vai ser coisas manuais? Como é o... Não sei. A ideia é uma coisa que nós resgatemos o nosso feminino. Entendeu? Assim, eu não quero muita oração, palestra. Eu não quero coisas chatas, cansativas. Eu quero coisas que a gente se sinta descontraída, porque aparece sem ficar. Entendeu? Então eu quero que você tenha um momento, tipo assim... Ai, aqui eu vou poder relaxar. Vou tomar um chazinho, vou tomar um café, vou tomar um suco, um espumante que a gente vai brindar. E ela vai rir, vai conversar, como eu fiz. Gente, imagina eu bordando. Eu sou hiperativa. Aí eu ficava assim do lado. Ai, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Pra onde que eu vou? Ai, não vai dar certo não. Laboriando, gente, porque quem não tem um dom, reclama. E aí no final eu fiquei encantada que eu terminei. Eu vibrei, fiz festa, eu consegui. Meu marido estava chegando do trabalho, que era uma sexta-feira. Ele, o que foi que você está comemorando? Eu falei, eu consegui bordar, fica quieta pra bordar. Aí todo mundo riu, bateu palma, uma estimulou na outra. Tinha uma que estava do meu lado, que mexe com políticas públicas, a Jaqueline, meu Deus, se tivesse me chamado pra dizer que era bordar, eu não tinha vindo. Mas eu tô adorando, eu descobri que eu tenho um dom. Entendeu? Assim, é porque é um momento para as mulheres se descobrir, né? Tem coisas que você não vou fazer isso no dia a dia, por onde que eu vou começar? Vai ser chato, enfim. E aí, ali interagindo entre pessoas, você vai discutindo e descobrindo que você pode mais. E às vezes a gente faz uma alusão tão grande de construir coisas tão grandes, tão difíceis, sendo que o básico tem coisas tão prazerosas e nas minúcias, né? Que é estar com pessoas agradáveis e ali, né, trocando, que eu acho que é uma troca, servindo, trocando, discutindo, aprendendo coisas. Conectando, fazendo amizades. Teve uma das meninas que chegou no laço de última hora, a Gabi, que ela é confeiteira. A Gabi chegou lá e falou assim, depois ela botou no grupo, gente,
E ela chegou assim nos últimos minutos, porque sobrou uma vaga, a amiga dela, posso chamar? A Vini Mansur chamou, posso chamar? Eu falei, pode, ela tá doida pra ir. Não tinha vaga, eu falei, pode. Aí ela chegou de última hora lá, já tinha até começado o evento, né, porque ela foi pegando laço, né? Ela já tinha começado, ela chegou, bordou, ela já tinha até a prática de bordar, e ela botou no grupo assim, gente, eu nunca me senti tão acolhida, parecia que eu conhecia vocês há anos, porque a gente relaxa, não estamos ali pra, eu não tô te olhando com interesse, o que ela vai me trazer de interessante, o que a empresa dela pode me favorecer, o que eu posso me favorecer, o que eu posso ganhar em cima dela, não é nesse momento. Pode no futuro, por exemplo, acontecer de uma pessoa ali que é especialista, por exemplo, teve uma das meninas, a Gabi, que tinham 2 meninas que não comiam glúten, lactose e açúcar. Ela solucionou isso pra mim, ela produz isso, ela levou sanduíches naturais e um mousse de chocolate nessa pegada. Então as pessoas que tinham restrições alimentares puderam ser acolhidas, porque a gente se preocupar com outros também é acolhimento. Então assim, todo mundo deu um jeitinho de ajudar. Então foi maravilhoso, foi assim, perfeito, e eu espero que as próximas edições sejam perfeitas. A próxima edição, já não vou mais fazer suspense, nós vamos escolher a data, nós escolhemos 27 de fevereiro, e a princípio, se der tudo certo, a Raquel vai ensinar arranjos florais, né? Eu não sou do arranjo floral também, né? Aí eu vou lá tentar aprender. Então, e assim, às vezes a gente pode ter alguma ajuda de alguém, porque para que as pessoas possam participar mais, de repente um fornecimento de um produto para diminuir os custos, talvez isso seja bem-vindo. Não patrocínio, a gente não quer dinheiro, né? Se a gente quiser se tiver alguém puder ajudar, a gente quer que ajude com alguma coisa. Alguém que forneça um salgado, alguém que forneça uma bebida, dinheiro não vai circular ali. Porque senão as pessoas podem entender, ela está ganhando dinheiro, não é, um projeto, ele é de fundo religioso. E tem a religião no meio também, tem a questão da minha fé e tem a questão da minha fidelidade que eu preciso despertar. E eu sozinha não vou conseguir fazer isso. E você, às vezes, sozinha também não consegue. Então, a gente se unindo, vamos virar mocinha todo mundo. É um momento feminino, né? É um momento feminino. Verdade, é um momento feminino. É aquele momento para você tirar, para descansar a mente, né? Minha terapeuta Priscila estava falando isso. O que você faz para você descansar? Exatamente. E eu sempre falo para ela, olha, uma coisa que eu fazia, que eu gostava muito, que era 50 minutos, que eu realmente ficava assim, que nem problema me abalava, é quando eu dançava. Nossa, dançar, deu uma ideia. Uma aula de dança. A gente dançar entre as mulheres mesmo. Não vai ter homem nessa história, não. Os homens também. Eu sinto muita falta desse momento meu que eu tinha de dançar. Né? Aí, ó. Já você deu uma ideia. A Esmeralda Borges, que era no Guará, ela fez uma vez uma dança do ventre, uma dança de salão. Então, era um momento que eu tinha que ali eu realmente saía do mundo mãe, mundo mulher, mundo empresária, mundo tudo. Era aquele momento de você estar ali vivendo aquele momento, sentindo o seu corpo, né? Então, assim, eu sempre falo, o que você faz? Todo mundo já fala, o vinho e o café, que são a minha marca. Mas dentro de mim, eu sempre falo, gente, eu tenho saudade da dança. Porque você me inspirou. A dança, ela tem essa questão feminina, a dança tem aquele momento que você tá aqui sentindo o seu corpo, sentindo tudo. Então, eu acho que a dança, pra mim, é aquele momento, 50 minutos, que Pronto, tá anotado, eu tô me sentindo... Tá anotado como ideia. Mulher. E vou dizer uma coisa pra você, eu tenho uma lareira externa na minha casa, faz muito sucesso nas redes sociais que eu tenho uma lareira, porque eu não fiz dentro de casa, porque em Brasília não justifica. Mas o bairro que eu moro, o Parkway, ele é muito frio à noite. Sim. E na época do nosso inverno, graças a Deus, nosso inverno é seco, não é chuvoso. Então eu montei essa lareira externa, onde eu reúno sempre minha família, e a gente faz às vezes um fundi, um queijo e vinhos, sei lá, qualquer comida, até uma sopa a gente toma lá fora. E aí, na primeira edição, eu comentei com as meninas, falei, meninas, a Vivi me chamou pro grupo dela de vinhos, eu falei, Vivi, a gente pode fazer uma das edições aqui fora, à noite, com vinhos e queijos pra nós. Nossa, que maravilha, na minha lareira, é gostoso, entendeu? Assim, pra gente descontrair. E eu tenho cantinhos muito especiais na minha casa, mas eu vou anotar isso no negócio da dança. A dança, porque, inclusive, nós casadas, a dança, ela é boa, você de repente dançar pro seu maridinho, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Então, assim, e você solta, inclusive há terapeutas que indicam a dança como uma forma de você soltar o seu corpo, né? Que a gente tá sempre muito rígido. E aquela coisa assim, entre meninas, eu gosto dessa coisa de meninas. Apesar de eu gostar muito de conviver com meus homens da minha casa, meus filhos, meu marido, há muitos anos atrás... Tem momentos e momentos, né? Tem momentos, por exemplo, mas eu acho que tem pessoas que precisam ser acolhidas. Em 2019, antes da pandemia, em setembro de 2019, falo rápido, desacelera, pessoa elegante não fala rápido. Aí eu criei um happy hour
com as minhas amigas do tempo de segundo grau. E aí meu marido falou, por que você chama só as mulheres? Eu falei, porque nós temos viúvas, divorciadas e as casadas. Se os maridos vierem, as viúvas e divorciadas e solteiras vão se sentir soltas, assim, não vai ficar fora da roda. Então somos só nós mulheres. E foi uma coisa que Deus me deu assim de presente, porque a gente se reuniu, como eram só 7 mulheres, eu falei, meninas, cada uma traz uma amiga pra ficar gostoso. Contratei uma mexe com bar, barman, aí barwoman, tem barman e barwoman. Chamei uma moça, só na época na banda eu não consegui, porque eu queria só mulheres. E aí eu decorei, fiz tudo muito bonitinho pra elas, não sei o que, dançamos, foi uma delícia. E aí foi um presente de Deus, porque foi o último encontro com uma das minhas amigas, que foi a primeira vítima em Brasília do Covid. Quer dizer, a gente ali, de certa forma, se despediu dela. Nós nos encontramos em setembro, começou o ano, ela foi a São Paulo, voltou, morreu. A Adriana, a doutora Adriana, uma dentista, nossa amiga. E nós ficamos juntas ali, a gente preocupou uma com a outra, porque eu tô sempre preocupado com o outro, sabe? Porque as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas ser acolhidas. Eu já fiz esse projeto de outras formas, que eu fazia assim, eu convido a Sandra para vir na minha casa comer às quartas-feiras, uma quarta-feira do mês. E aí eu pergunto, Sandra, o que você gosta de comer? O que você gosta de beber? Você tem alguma intolerância alimentar? É preocupação com você. Aí a minha primeira convidada foi a minha massagista. Não é mais minha massagista, foi embora de Brasília, a Joana. Aí ela perguntou, não sei, por que você está perguntando isso? Eu falei, não, Joana, você está indo embora de Brasília, eu quero fazer uma mesa, um almoço, para despedir de você. E eu preciso saber qual a sua cor preferida, o que você bebe. Ela, por quê? Porque eu vou fazer uma mesa após você. Ah, não, eu quero aprender a ser meseira. Então você põe todos os pratos, todas as taças, todos os talheres, que eu quero ser meseirinha também. Meu filho, ao avistar a mesa, ele falou, mãe, você está segregando, mãe, com essa mesa. Eu falei, meu filho está enganado. Eu pedi para ela tudo que ela queria e eu coloquei tudo que ela pediu. Quando ela chegou à mesa, nessa época não existia Instagram, tá, gente? Existia Facebook. Por isso que eu digo que eu não sou modinha de meseira. Eu falava, Joana, sempre falava com ela, Joana, você não sorri, minha filha. Por mais que a gente tenha problema, o sorriso faz parte. Você mexer no WhatsApp, vai aparecer na minha mensagem. Bom humor sempre. Acho que salvo engano essa frase assim. Bom humor, sorri, bom humor sempre. Quando você vai mexer no WhatsApp, tem essa frase. Aí, por pior que seja a situação, bom humor. Aí ela pegou, tava lá comigo, eu chamei ela para almoço, ela chegou 10 horas da manhã. Não podia não, tá, gente? Mas ela podia. Que ela desconhecia as regras, então quando você desconhece, você não erra. Você só erra quando você conhece. Aí, o que acontece? A Joana chegou um pouquinho antes, preparei um peixe, que ela gostava de comer peixe, uma pescada amarela. Nós tomamos vinho, espumante, água, suco, tudo, usamos todas as taças. Eu dei para ela uma lembrancinha, que era um porta-guardanapo, e ela, com a taça espumante, sorriu. E ela nunca sorria. E eu registrei foto e coloquei no meu Facebook. A filha dela pegou aquela foto e mudou o perfil dela. E mandou uma mensagem para ela, que ela era SMS, né, gente? Não tinha WhatsApp, não. Ela falou assim, mãe, você está sorrindo. Quer dizer, então você é capaz de, no acolher, fazer uma pessoa que nunca sorri, sorrir. Então isso é muito importante, quando você se preocupa com o outro. Tá na minha missão. Me fizeram tirar do meu perfil, lá que esse povo chato por não tirar do perfil, tava lá minha missão. Tava lá minha missão. Naquele tal de biografia, tira isso, você tá etiqueta. Eu falei, mas gente, é minha missão, então vou colocar no feed agora lá. Ouvir o outro, ensinar, servir e fazer sorrir. Porque as pessoas não param. As pessoas não param para ouvir. Então, o ouvir é muito importante. O servir, que o ouvir é um servir. O ensinar, né, com caridade. E o fazer sorrir. Porque tem coisa melhor do que você fazer uma pessoa sorrir. Você tira ela daquele momento. Então, a minha frase está aí dita, que são as minhas palavras-chave da minha vida. E aí a Joana sorriu nesse dia. E aí eu passei a chamar minhas amigas, aquelas que eu chamava uma. E eu falei, as pessoas choravam à mesa. No meu escritório de advocacia, eu só recebo meus clientes com mesa posta. Teve um cliente que ele foi extremamente grosseiro com a minha assistente, porque eu cobro uma consulta para ser atendida as pessoas e tem que pagar com 48 horas de antecedência para poder confirmar a consulta e depois, se não for estar presente com 24 horas antes desmarcar, porque a gente tem agenda, né? As pessoas querem ser atendidas também. E aí a minha assistente insistindo de certa forma com ele com esse acerto. Não tão intensamente, mas precisava desse comprovante para poder confirmar. Ela não cobrava o pagamento, ela cobrava a confirmação da consulta. Ele foi extremamente ríspido com ela. Extremamente ríspido. E ela ficou, e eu sempre monto mesa posta. Aí ela falou assim, doutora, pra esse casal eu não vou montar mesa, ele não merece, ele foi grosso comigo. Eu falei, não.
você não pode se nivelar. Você tem que entregar o que você tem no seu coração, não devolver o que ele te deu. Sim. Nós vamos montar a mesa para ele assim, eu não quero. Nós vamos montar a mesa para ele sim, vamos montar. Montou, meio revoltada, dizendo que ele era grosso, não sei o quê. Quando chegou a hora da reunião, eles chegaram lindamente bem vestidos. A mulher se emocionou ao ver a mesa, disse, eu nunca fui recebida assim, começou a chorar. Eles não estavam se separando nada, eles queriam regularizar a situação deles, que estavam em união estável há muitos anos. E ele, ao terminar a reunião, foi até ela, pediu desculpa, se retratou e pagou a consulta no final. Mas se retratou com ela. Quando ela voltou, doutora, ele me pediu desculpa. Porque a gente tem o poder de também mudar as pessoas com o comportamento que a gente tem. Se eu fosse seguir o perfil dela, eu talvez tivesse tomado as dores dela, tivesse sido grosseiro com ele, dispensado ele como cliente, e nós demos o quê? Ele ficou todo, eu via que ele estava constrangido quando ele foi recebido, entendeu? E ela aprendeu, doutora, eu falei, a gente não pode devolver aquilo que as pessoas têm, a gente dá o que a gente tem. Se ela te trouxe grosseria, devolva a gentileza. Porque é aquela coisa, o tal do tapa no rosto, se eu fico na minha, você é agressor, eu sou vítima. Se você me xinga, eu te xingo, as duas, você, tudo bem, ela te xingou, você perdeu razão, você também xingou. Sim. Então a gente nunca pode perder a razão, né? Não pode ser idiota, mas também não pode perder razão. Então assim, eu com essa questão da mesa posta e do acolher e do receber, isso para mim é muito forte, porque as pessoas estão muito perdidas, muito soltas e não estão recebendo muito afeto, só recebendo muita agressão, acusação, apontamento, e quando as pessoas são acolhidas, elas se sentem prestigiadas, enxergadas, ouvidas, entendeu? Então isso para mim é importantíssimo. E aí o projeto parou um certo tempo por causa da pandemia, eu recebi uma pessoa a cada quarta-feira, as pessoas me pediam, Luciane, chama a gente, chama fulano, Beltrano, chama o grupo. Eu falo, não, esse não é meu projeto no momento. No momento é o meu pedido interior, acho que Deus falou comigo, escuta um de cada vez, porque se você junta 2 e 3, fala, mas ninguém fala o que está no coração, porque não quer se expor. Mas estamos nós duas, ou você fala, ou você não fala, ou você se solta, mas você se sente prestigiada, você se sente importante, você se sente enxergada. Agora veio esse projeto, ele progrediu, evoluiu, veio o projeto para unir mais mulheres. São 18 vagas só, porque a 19ª e a 20ª vaga, uma é minha, claro, né? E a outra é da pessoa que vai oferecer a oficina, que pode ser do grupo ou não do grupo. Então, eu só tenho vaga para 20 mulheres, porque eu estou em obra ainda na minha casa, a estrutura, eu só tenho 20 cadeiras. Então, eu não quero aumentar os meus custos. A gente pode, no futuro, fazer um evento maior? Pode, entendeu? Mas tudo tem que ter uma estrutura. Aí eu talvez não fizesse mais a minha casa. Por que eu quero receber na minha casa? Por conta que eu tenho meu acervo, eu quero utilizar meu acervo. E eu não quero ter muito trabalho de estar transportando e levando coisas. Eu não quero também fazer num ginásio, no estádio, onde eu não tenho condição de usar minhas coisas. Eu estou dentro do meu limite, onde meu braço alcança para atender as pessoas. Porque senão, vira evento e minhas coisas vão estar guardadinhas aí no armário e eu vou estar usando coisas de terceiros e não vou estar usando as minhas coisas, que o princípio é usar as minhas coisas, receber na minha casa, a minha casa ser o local de acolhimento, e receber as pessoas, e olha que eu estou abrindo as portas para pessoas que estão vindo no meu Instagram. Então eu estou tendo muito cautela, porque a minha segurança é dentro da minha casa. Então a minha segurança é primordial. Então eu anoto dados, eu anoto placa de carro que vai chegar, eu faço toda uma triagem, porque eu fui policial, né, gente? E eu sou advogada, então a minha segurança tem que ter no lugar. E eu tenho certeza que até agora Deus está barrando qualquer pessoa que venha com má intenção. Com outro propósito que não seja de fazer o bem. E eu só quero pessoas que estejam ali para verdadeiramente relaxar, desconectar, fazer novas amizades, quem sabe no futuro um negócio ou não, que isso faz parte da relação humana, mas que não vá só por interesse, diferente daqueles que a gente quer. Rezar pelas nossas empresas, fazer nossas amizades, fortalecer uma na outra. E o seguinte, é muito mais fácil você conviver com pessoas convertidas, com pessoas corretas, com pessoas elegantes, né? Que têm os mesmos propósitos que a gente. Porque pessoas que se dizem ateias ou coisa assim, que não acreditam em Deus, ou pessoas que, apesar de se dizer católico ou evangélica ou cristã ou não cristã, elas não são convertidas, porque a conversão
para mim não é só frequentar a igreja ou ler a Bíblia, a conversão é uma questão de dentro para fora, é mudança mesmo, é transformação, a pessoa se torna outra pessoa, as pessoas convertidas, elas são leves, elas são boas, elas são prazerosas, é bom de ficar perto de quem tem Deus no coração. É bom. As pessoas são mais leves, são gostosas de estar perto, todo mundo quer estar perto, é igual a pessoa elegante. A pessoa elegante, todo mundo quer estar perto. Você é uma pessoa, imagina uma pessoa, aprender, né? Ainda mais uma pessoa elegante, convertida, mas é perfeito demais, é muita perfeição junto, vai pro céu direto. Então fala pra gente o seu Instagram, pro pessoal te seguir lá e pedir mais dicas ou também contribuir com esse grupo, né? Uhum. E ou quiser participar também, o pré-requisito é ser católica. Tá? Eu não abro mão desse pré-requisito porque foi inspiração divina e eu comecei pelo apostolado. E é uma dor que eu tinha de eu não ter um grupo de católicos para participar. Então, grupos evangélicos tem muitos na cidade, tem enormes, e é católico que alguém me disse que tem mais algum outro grupo, eu não sei se é o mesmo perfil do meu, mas assim, o meu é para isso. Então, nós podemos ter encontros ecléticos com todas as religiões, mas não nesse projeto. A gente pode fazer outros eventos, outras situações que eu acolha todas as mulheres, mas nesse eu vou fazer questão de que sejam só mulheres católicas, eu não abro mão desse projeto. Já quero agradecer. Eu que agradeço. Não vou conseguir ficar senhora, tem que ser senhora ou doutora, porque foi assim que a gente se conheceu há 15 anos atrás. 14. Vai fazer 15, né? Exato, 2026. Eu já quero te agradecer, não só por isso, né, mas por tanto, né, dessa nossa história dos 14 que a gente se acompanha nas redes, mas a gente se encontra aí, né, exato, pela vida. E deixar a nossa empresa à disposição para que vocês precisarem, com a nossa expertise em algumas coisas de eventos, no que a gente puder contribuir dentro das datas que a gente tem aqui disponível e dentro da equipe que a gente tem à disposição de vocês para poder contribuir para esse projeto tão grandioso que a senhora está encabeçando aí, né? E eu fico agradecidíssima, Sandra, por você confiar em mim, me dar essa oportunidade de estar aqui, de ter visto o meu projeto no meu Instagram, de ter me chamado, né, no Instagram. Aí eu falei, meu WhatsApp, porque eu acho que você deve ter me dado o telefone, eu não mudei, porque nesse período a gente se perdeu um pouco, mas a gente se perdeu, mas se via. E eu fiquei assim, Deus, estou indo no caminho certo, já estou enxergando o meu projeto. Então, tá indo. Porque foi uma provação passar, eu quase desisti, mas consegui, e eu tô percebendo que as pessoas querem estar. O grupo começou com 20 pessoas, no nosso WhatsApp lá, um grupo fechado, que eu envio o link, dou permissão para entrar, para não aparecer uns haters lá, né? Os curiosos. Uns curiosos, ou sei lá, as intenções de cada um ser humano, a gente tem que se proteger. Nós já estamos perto de 50 mulheres, quer dizer, e muito ansiosas para participarem. Então, assim, eu quero ter 1.000, 2.000 mulheres católicas em volta de mim, porque a minha volta, eu e a volta delas, porque a gente vai rezar uma pelas outras e nós vamos fazer nossas famílias mais felizes, nossos maridos mais felizes, nossos filhos mais felizes, vamos cuidar dos nossos pais, vamos cuidar dos nossos netos e nós vamos nos eternizar em suas memórias, porque a mesa posta, a etiqueta, a elegância, elas nos eternizam. E quando você ensina para o outro, ou quando você se doa para o outro, você se eterniza no coração e na mente daquela pessoa. Então eu vou ser lembrada daqui 100 mil anos, porque a minha avó era amiga da avó, da amiga da avó, da amiga da avó, que ensinou isso, que trouxe isso. Quer dizer, nós somos eternizados. A gente não pode vir nesse mundo, entrar e sair sem fazer nada, marcar nada nem ninguém, nem mudar a vida de ninguém, nem a nossa. Então eu quero ser eternizada no seu coração, com os meus ensinamentos, com a minha fé e com o meu amor. É isso. Bem, que tarde.